Poderia falar sobre a lei de adoração, Livro dos Espíritos, especial a pergunta 654. Eu fico com dúvidas sobre Deus ter preferências. Me parece contrária a Deus, a um Deus misericordioso. O que a gente pode dizer sobre isso? Com vocês. O que diz a pergunta 654? Não sei. Tem ela aí? Não... Tem que pegar, né? Vou pegar, não sei. Vamos ver. Procurar aqui. A pergunta 600... Qual é o número? Pergunta 654. Eu lembro que nos primeiros Pinga Fogo, o povo falava assim, nossa, o Jorge tem tudo de cabeça. Aí a gente passou 4 anos, né, Jorge? Você lembra? Você lembra do pessoal falar? Mas assim... Eu tô brincando, Jorge. Agora você pegar uma pergunta e pegar um verbo de uma pergunta, assim, do que trata a lei de adoração, ainda vai lá, mas tem um verbo na pergunta tal. Eu estou vendo aqui, eu achei aqui, tá? Pode falar. O verbo está na pergunta de Kardec. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? O verbo está na pergunta de Kardec, que está relacionado com as nossas condições de entendimento. Então, é o próprio Kardec que pergunta se Deus prefere. E esse prefere aí está no sentido assim, o que é que agrada mais a Deus? O que é que está mais coerente com a lei de Deus? O que é que é mais consentâneo com a lei divina? Esse é o sentido da preferência. Não é que ele vá fazer preferência, eu gosto mais desse, eu gosto mais desse. Mas o que está mais alinhado? Só que o Kardec aqui pergunta assim, então a resposta vem alinhada com a pergunta, né? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, ou seja, está mais de acordo com a lei de Deus os que o adoram do fundo do coração, ou seja, a questão aqui é a gente não se ater tanto à palavra, mas ao sentido, porque o que aqui se quer dizer é o seguinte, não são os cultos exteriores, não são os rituais. O foco da resposta não está no verbo, está no ato. Então, Deus prefere os que o amam do fundo do coração, ou seja, aqueles que movimentam com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. E assim, aí dá a sequência da resposta diz, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, ele está dizendo o seguinte, não são as cerimônias, como é que eu devo... O que Deus prefere? Os que amam despidos dos rituais exteriores, despido das condições externas, dos pensamentos, das liturgias, e sim do fundo do coração. E aqui aproveito fazer um comentário um pouco fora do que a gente está falando, mas cabe. Nós estamos falando na França, né? Esse texto foi escrito no território francês, e ali viveram os gauleses, e os gauleses faziam as suas cerimônias na floresta, não tinham templos, porque diziam que os templos não podiam abrigar Deus, Deus morava na natureza, então era para fazer na natureza à sombra dos carvalhos, que eram as árvores mais frondosas daquela região, era onde eles faziam suas cerimônias. Então, o que prefere Deus? Deus prefere aqueles que os amam do fundo do coração, que fazem bem aos seus semelhantes, e não aqueles que os adoram através de cerimônias externas que não fazem bem nenhum ao seu semelhante. O foco aqui não está no verbo, preferir. O foco está na ação. Procurar a conexão com o divino e não os cultos exteriores que verdadeiramente não são o que de fato aproximam o homem de Deus e, portanto, não são consentâneos com a sua lei e, traduzido numa questão, não agradam a Deus. É uma compreensão que a gente precisa entender, é que Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus, e isso é diferente. É comum que se coloque, Deus não gosta de quem faz o mal, Deus gosta mais
disso. Isso é uma maneira mais didática de falar, porque, inclusive, na resposta está lá que todos somos filhos de Deus. Deus nos ama incondicionalmente e de forma igual. O grande problema é que se nós, por exemplo, na lei de adoração, nos apegamos às distrações dos rituais, como exemplo, né? Mas não cumprimos as leis divinas, não nos tornamos pessoas melhores, nós não sintonizamos com o divino, mas Deus está sempre sintonizado conosco. Tanto que nós renascemos, estamos em processo de provação, de recomeço, algumas vezes, porque Deus sempre investe em nós quantas vezes for necessário. Ele sempre está conosco. Mas o que Ele quer é que nós estejamos com Ele, nós nos aproximemos, ou seja, nós percebamos Deus conosco também.